Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja aí com todos. Vamos para mais um devocional. Hoje é dia 23/11 de 2021. Eu vou falar de uma carta que Paulo escreve lá para a igreja que está em Corinto. Algo que eu fico muito desconfortável em falar. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, para quem me conhece sabe que eu não gosto, não me envolvo em rodinha assim de fofoca, e principalmente eu não estou passando essa mensagem se referindo a alguma pessoa, né? Tanto é que eu não me sinto à vontade para falar disso, mas a vontade de Deus Pai, que ela seja feita tanto aqui na terra como no céu, onde desejamos, ansiamos estar eternamente. Vamos começar. Paulo, ele, ao seguir viagem para outras cidades, ele começa a saber de relatos que entre os irmãos estava havendo dissensões, E por cartas, Paulo ele advertiu para que os irmãos estejam mais unidos, no mesmo sentido, no mesmo parecer. E Paulo, ele fica sabendo pela família de Cloé que havia contenda entre eles, cada qual estava escolhendo para si um mestre, Uns dizia assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Estava havendo muitas divisões entre eles, as pessoas estavam escolhendo seus líderes, estava desrespeitando quem estava falando mal de seus mestres, tinha muita disputa, E a resposta de Paulo, ela foi muito afiada, Em 1 Coríntios 1:13, ele diz assim, Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo, morreu crucificado em favor de vocês? Paulo, ele continua em 1 Coríntios 2, dizendo que anunciou o evangelho não com sublimidade de palavras ou sabedoria humana, para que a cruz não se faça vã, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pois os judeus, ele pede um sinal, os gregos, eles buscam sabedoria, mas para que os que são chamados é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Só um minutinho, irmãos, que eu recebi uma ligação. Tá. Perdão, voltando, Enfim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discerne espiritualmente, mas o que é espiritual discerne tudo e ele de ninguém é discernido. Eu vou para 1 Coríntios 3, eu estou fazendo um resumo, bem para que cada um de vocês possa entender, a mensagem. Aí lá em 1 Coríntios 3, Paulo ele dá um puxão de orelha grande, bonito na igreja de Corinto, dizendo que pelo fato de serem carnais, olha o que Paulo fala, não poderia falar como a espirituais, pois se ainda entre os irmãos tem contenda e divisões, não andam segundo a vontade dos homens. Vamos dar um exemplo aqui, dizer que uma pessoa que é irmão na fé e se envolve com embaraços desta terra, por acaso, não vai ministrar o que é terreno?
né? Aí fica a pergunta, pois se alguém vive na mentira, não irá ministrar o que é mentira? Era bem isso que Paulo queria, né? Queria não, que Paulo falou para eles. Paulo, ele deixa muito bem claro que cada detalhe, né? E cada um daqueles líderes nos quais os irmãos estavam em disputa era meramente cooperadores, né, de Deus Pai, e amigos de Cristo Jesus, no qual Cristo, ele é o cabeça, né? E ele termina o versículo dizendo, portanto, que está lá no 21 e 23, né? 1 Coríntios capítulo 3, os versos 21 e 23, que ele fala assim, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Cefas, seja Apolo, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso e vós de Cristo, e Cristo de Deus, né? Eu vou pular lá para 1 Coríntios, o capítulo 4. Irmãos, olha o que o Paulo diz aqui nesse versículo. Em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Tá em 1 Coríntios, capítulo 9, eu li os versículos 19 e 20. Eu vou lá para 1 Coríntios 5, né? Paulo, no capítulo 5, ele começa a falar sobre sexo, né? Pois ele ficou sabendo que as pessoas não andavam vivendo de acordo com o que elas diziam acreditar. Havia pessoas dormindo com todo mundo, se prostituindo, e tinha um que dormia com a própria madrasta. Irmãos, isso é terrível. Por quê? Porque a nossa lei aqui, terrena, pela nossa lei, isso aí é abominável, ele é impedido, né? Por quê? É impedido de verdade o casamento entre madrasta e aqui pela nossa lei, o padrasto e madrasta são considerados parentes com afinidade em linha reta, né? A nossa legislação, ela proíbe o casamento entre parentes afins em linha reta, uma vez que o parentesco não termina após a dissolução. Dissolução é o término da união, vamos supor. A pessoa se separa e se apaixonou pela madrasta. É impedido pela nossa lei. Imagine a pessoa se envolvendo com a própria madrasta. É abominável, né? Paulo dá uma ordem para essa pessoa, né, que o tal ato praticou seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele não está sendo severo, não. Paulo, ele está preocupado com a salvação dessa pessoa, pois é um pecado dentro do corpo, e pior, a pessoa tem que querer muito Cristo para se livrar de tal situação. Por isso que qualquer pessoa que tenha o pensamento dominado pela ideia do sexo, ela pode atrair espíritos que se tornam difíceis de se livrar, pois é algo muito diabólico, irmãos. A pessoa se envolve, vamos supor, com uma meretriz. Além de você se tornar um com essa pessoa, você traz toda a carga de espíritos malignos que dominam essa vida. Vamos supor, a pessoa... Eu vou dar um exemplo aqui dentro do reino. Vou pegar o exemplo do solteiro. Ele se envolve com uma meretriz. Ele se torna um com essa pessoa, né? E por se tornar um, você tem uma linha reta,
com ela. Imagine se essa pessoa se envolve com mais de 10, né? É uma linha com cada um. E pela palavra, você é um com cada um dessas mulheres. Fora, né, a carga espiritual, os espíritos malignos. E até ressaltar algo que eu lembrei aqui agora, é quando eu era mais jovem, a gente era ensinado, não se envolva com ninguém até o casamento, né? E, irmãos, é verdade, é a melhor coisa a se fazer. Por quê? Por conta disso. Né? Eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 6, versículos, eu vou ler do 13 ao 20. Diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um corpo como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para com o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e farei membro de uma meretriz? Não é... Paulo, ele fala, não, por certo, né? Vocês não vão fazer isso. Não faria isso, né? Sair de Cristo e entregar seu corpo a uma meretriz. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, 2 numa só carne. Quer dizer o quê? Vocês são 2 numa carne, né? Não tem espírito, é carne, 2 numa carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito, é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Fornicar é adultério, tá? Só para... Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Continuando aqui, irmãos, é um assunto muito delicado. Enfim, eu fiquei muito sem graça, né, de falar sobre esse tipo de assunto, mas é preciso. Jesus conta conosco, e a mensagem em si própria não é para ofender, mas sim para esclarecer como as coisas funcionam dentro. E também não é para envergonhar, né? Jesus tem um versículo que ele fala que aquele filho que ele ama, ele repreende, né? Qual pai que vê o filho fazendo o que é errado não vai falar, volta aqui pro caminho, vai puxar, tá errado, volta pro caminho, né, irmãos? O que eu quero dizer, o pecado, ele fede, e não adianta esconder, o reino revela. Ocultar, ainda que tenha se arrependido, é enganar seu cônjuge, se no caso a pessoa for casada, né? Isso significa que você não se arrependeu até confessar e pedir perdão, né? A pessoa, ela tem 2 escolhas, né? Você sentirá o peso da culpa e essa vergonha incurável, ou, né, o pior, a pessoa se torna um amigo do pecado, que através do segredo desenvolveu um coração insensível, né? A maneira de evitar isso é a confissão,
né? Viva livre da culpa e do levante do reino das trevas. Vai para a verdade, volte para a luz, né? Jesus ama cada um, né? E a verdade é que se os olhos cobiçam, é tudo uma coisa puxando a outra, a imaginação vai longe. E se a pessoa não cortar esses pensamentos, ela poderá cair em tentação. E veja o que está escrito em Tiago 1, capítulo 1, versos 14 e 15. Fala assim: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, ela dá à luz, né? Vai dar à luz a um filho. Ó, e a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao que é o pecado. E o pecado, após ter se consumado, ele gera morte. Eu vou ler também outro versículo, que ele está em Romanos, capítulo 6, versos do 12 ao 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Se você está debaixo da graça, o pecado não tem domínio, mas se você está debaixo da lei, o pecado tem domínio. Volte para Jesus, né? Enfim, irmãos, não podemos nos envergonhar do Evangelho. Não se sinta envergonhado, né? Não se envolva com embaraços dessa terra. Jesus quer te usar. E Ele é poder para todo aquele que creia, né? Deseje Jesus de todo o seu ser, né? Porque é um pecado que realmente, irmãos, ele é difícil de sair, mas com Deus o Pai tudo é possível, né? E o que nós fazemos com o nosso corpo é importante, pois não é nosso. Não se envolva com esse tipo de situação, né? Tanto casado como solteiro, porque são terríveis as consequências, né? Você é especial para Deus, não importa o que você fez, basta uma palavra. Queira Cristo com tudo que há em ti, entenda que amor é esse que foi capaz de entregar seu único, seu precioso Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna começa aqui, num piscar de olhos estaremos na eternidade. Eu vou terminar com esse versículo que está em Coríntios 15, capítulo 15, os versos do 51 ao 58, que diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, olha aí, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olho. Imagina, tô aqui, né, falando dele, e ele voltando, num abrir e fechar de olho, voltar com ele, né? Por isso que tem um versículo que fala: agradável seja quando o seu Senhor, né, voltar, né, chamar a gente para a eternidade, a gente esteja fazendo algo que seja íntegro. Imagine Jesus voltar e você esteja fazendo algo que seja corruptível, né, desonesto, sujo, maligno. Enfim, irmãos, continuando o versículo: num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis,
Incorruptíveis quer dizer honesto, uma pessoa íntegra. E nós seremos transformados. Por quê? Porque convém que através que é corruptível é algo que é desonesto, que é uma pessoa que não é íntegra, se revista da o quê? Da honestidade, incorruptibilidade, ó, de honestidade, de integridade, né? E que isso que seja mortal, porque tudo que você faz que é carnal, que é pela lei, é mortal, né? Isso se resulta o quê? Em morte. E o que isso que é mortal se revista da imortalidade. Do que? Da eternidade. Vamos para nossa morada eterna. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Esteja fora da lei, irmãos. Vai para a graça. Vai para a graça. Vou repetir. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, seja abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Era essa mensagem, né? Que todos tenham um bom dia e fiquem na paz de Jesus Cristo.